Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, mais uma vez de volta, o seu professor de Física. Hoje vamos dar sequência à nossa série de videoaulas sobre eletromagnetismo. Hoje vamos para a aula 5. Se você não viu as aulas anteriores, clique aí no card que vai surgir aí em cima, assista às videoaulas. Antes de iniciar a nossa aula, eu peço que se você não for inscrito em nosso canal, que se inscreva, que ative o sino de notificações para serem lembrados quando vídeos novos forem lançados em nosso canal. Também, ao final, caso gostem das nossas videoaulas, caso queiram dar uma contribuição valorosa, deixa aquele like, aquela curtida. Pessoal, essa curtida ela é muito importante. Por quê? Porque é através do número de curtidas que o YouTube vai recomendar o vídeo para outras pessoas. Então, se você quer ajudar outras pessoas que também querem ter essas aulas de forma gratuita, dá aquela curtida nos nossos vídeos, incentive o seu colega, compartilhe com um amigo e peça para que ele curta. Só assim o nosso vídeo também será recomendado para outras pessoas que também estão se preparando para os Enems e vestibulares ou que estão estudando no seu ensino médio. Desde já eu agradeço essa colaboração. Vem aí a vinheta do conteúdo e depois eu retorno para a gente dar sequência à nossa aula. Valeu? Bom, turma, então vamos lá. Dando sequência ao nosso conteúdo, hoje vamos para a aula de número 5, Força Magnética sobre Fios Paralelos. Então, imagine que você tem o seguinte, você tem dois fios paralelos percorridos por uma corrente elétrica, eu vou chamar fio 1 e vou chamar de fio 2. A corrente que vai passar no fio 1 eu vou representar por I1 e a corrente que vai passar no fio 2 eu vou representar por I2. Nós já vimos na nossa videoaula número 3 que quando você tem um fio condutor e por ele passa uma corrente elétrica, surge em torno desse fio um campo magnético. O Oersted verificou isso em 1820. Corrente elétrica gera campo magnético. Então, pela regra da mão direita lá, número 1, quando você tem o fio 1, corrente subindo, está aqui o fio 2, vou representar para o meu outro dedo. Se eu for pegar o fio, meus dedos estariam entrando lá no fio 2. Então, surge um campo magnético entrando no plano da figura. Para o fio 2, corrente subindo, se eu for pegar ele, no fio 1, que está desse outro lado, meus dedos estariam saindo da tela do computador. E aí eu coloco o campo magnético B2. Agora, na nossa videoaula número 4, quando você tem um fio imerso em um campo magnético, ele fica sujeito a uma força magnética, cujo sentido é dado pela regra da mão direita número 2. Você coloca os 4 dedos palmares na direção do B, o polegar na direção do I e a palma da mão vai indicar o sentido da força magnética. Então, olhando o fio 2, você tem uma corrente para cima, um campo magnético entrando na tela do seu computador, aponta os 4 dedos, polegar para cima, a palma da mão está empurrando ele para a sua esquerda. Então, vai surgir aí uma força, que eu vou chamar de força do fio 1 sobre o fio 2, porque essa força foi em virtude do campo magnético criado pelo fio 1. Agora, vamos para o fio 1, esse que está do lado esquerdo de vocês, de verde. Você tem um campo magnético B2 que está saindo da tela. Os 4 dedos polegares saindo da tela, o polegar para cima, porque a corrente está para cima, a palma da mão está empurrando o fio para a sua direita. Surge então a outra força, força F2 em 1. Essas forças aí vão formar um par ação e reação, são aplicadas em corpos distintos, têm o mesmo módulo, mesma intensidade, porém sentidos opostos. E se eu quiser o módulo dessa força magnética que vai surgir entre esses dois fios, eu uso a seguinte expressão. Admita que os fios sejam longos, infinitamente longos, e que estejam separados por uma distância d. Então, eu vou usar a equação que me dá a força magnética por unidade de comprimento, por cada metro de fio, por cada centímetro de fio e etc. Cuja equação é dada como sendo permeabilidade magnética vezes o produto das correntes dividido por 2π vezes a distância. Ou seja, essa força magnética por unidade de comprimento é diretamente proporcional ao produto das correntes. Quanto maior a corrente que passa nesses fios, maior é a força de interação entre elas. E inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior é a força. E observe uma coisa interessante. Nesse exemplo, eu coloquei as duas correntes, no mesmo sentido. A força que surgiu foi de atração.
Não se esqueçam também, não menos importante do que isso, são as unidades de medida. Eu sempre enfatizo isso. Força magnética é dada em Newton, toda força é dada em Newton. As correntes são dadas em ampere. Se vier miliampere, microampere, você tem que transformar, tirar o mili, botar 10 a menos 3, etc. E a distância e o comprimento tem que estar em metros. Se vier em centímetros, você vai colocar metros. Além disso, o μ0 que aparece aqui, ó, essa letra grega, é a permeabilidade magnética. Via de regra, nós vamos trabalhar com fios imersos no ar. E a permeabilidade magnética do ar é igual à do vácuo e vale aproximadamente 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Esse valor geralmente é dado nas questões, viu? Não se preocupem em memorizá-lo, porque isso é dado na questão. Agora, se as correntes no mesmo sentido, a força de atração, você conclui que quando as correntes forem em sentidos opostos, a força que vai surgir é uma força de repulsão. Vocês já podem memorizar isso. Fios percorridos por correntes no mesmo sentido, a força é de atração. Fios percorridos por correntes em sentidos opostos, a força é de repulsão. Eles se repelem. Bom, galera, e como é que ficam as configurações da linha do campo magnético? Vamos só ver aqui. Pessoal, se vocês estiverem entendendo e gostando da aula, inscreva-se aí no nosso canal, deixa aquela curtida. A curtida é importante para valorizar o nosso trabalho. Veja, quando a corrente é no mesmo sentido, veja, aqui você tem uma corrente no sentido anti-horário, aqui você tem uma corrente no sentido... Desculpa, você tem linhas do campo no sentido anti-horário, aqui você tem linhas do campo no sentido anti-horário, de tal forma que à medida que ela vai se afastando do centro, chega um momento em que essas linhas se justapõem, se unem e vão formar uma espécie de cinturão, é como se fosse abraçar os dois fios. É por isso que no mesmo sentido elas tendem a se atrair. Agora, se as correntes forem em sentidos opostos, como é esse caso aqui, ó, observe que a corrente aqui está no sentido... Desculpa, as linhas do campo estão no sentido horário. Aqui as linhas do campo estão no sentido anti-horário. Horário com anti-horário aqui, ó, elas não se justapõem, não se unem. Então a tendência é que uma empurre a outra, uma afaste a outra. Por isso que entre eles surge uma força de repulsão. Tranquilo? Bom, visto isso, vamos fazer uma aplicação. Eu peguei essa questão aqui do livro do Alberto Gaspar, volume 3, Compreendendo a Física, Eletromagnetismo e Física Moderna. Essa questão está no capítulo 9, da página 178, e ela diz o seguinte: no circuito elétrico simples representado na figura, a força eletromotriz da fonte é 1,5 volts e a sua resistência interna 0,30 ohms. A resistência do circuito é de 0,20 ohms. Aqui você tem um circuito montado. Letra A de Aurora. Qual a direção e o sentido da força de interação entre os ramos mais longos do circuito? Bom, então aqui é como se você tivesse dois fios longos, infinitamente. Veja que o comprimento deles é muito maior do que a distância que eles separam. Olha, 5 metros de comprimento, separado por uma distância de 2 centímetros. Então, neste caso, surge aqui a força magnética entre eles. Tranquilo? Agora vamos representar aqui, ó. Se você viu a nossa videoaula sobre geradores elétricos e se não viu, clique no card que vai aparecer aí em cima e veja lá a videoaula. Eu falo que a corrente elétrica ela vai sair sempre do polo positivo do gerador e vai para o polo negativo. O polo positivo é o traço maior. Então aqui você tem o polo positivo e aqui o polo negativo. Então a corrente vai sair do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. Aqui em cima então vai passar a corrente elétrica, essa corrente eu vou chamar de corrente I1, corrente no fio de cima. Ela vai descer aqui nesse fio, fazer a curva e vem aqui para baixo, aqui eu vou ter a corrente I2, corrente I2. Agora veja, as correntes nos fios estão em sentidos opostos, lembram que a gente viu agora há pouco? Quando a corrente está em sentidos opostos, surge a força de repulsão, oposto, se repele. Então, neste caso, vai surgir uma força nesse fio aqui, eu vou chamar de força do fio 2 sobre o fio 1. E aqui vai surgir outra força de repulsão, empurrando esse fio para baixo, que eu vou chamar de força que o fio 1 vai fazer no fio 2.
Então, a força que vai surgir entre elas é de repulsão. E detalhe, ela forma com o fio um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Portanto, é perpendicular a esse fio. Então, a força ela é perpendicular ao fio e o sentido é de afastamento ou de repulsão. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Dá um joinha para a gente aí, se está entendendo direitinho, viu? Vamos ao item B de buchada de bode. Como de costume, eu vou retirar os dados. Vamos lá. Letra B, ele quer o módulo da força que cada fio exerce um no outro. Ou seja, ele quer a força magnética entre os fios. Por unidade de comprimento, a gente pode escrever como sendo. Ainda dos dados aqui, a distância D, galera, ele deu ali, é 2 centímetros, lembrem-se. Mas essa distância tem que estar em metros. Você divide por 100, ou seja, transforma em metros dividindo por 100. Dá 0,02, eu vou botar em notação científica. E as correntes? Ah, pessoal, a corrente aqui, ó, a corrente I1 é igual à corrente I2. E neste caso será dada pela lei de Ohm-Polier. Se você não viu essa videoaula da gente sobre a lei de Ohm-Polier, clique no card que aparece aí em cima e veja a videoaula, que é dada como sendo força eletromotriz dividido pela soma das resistências. A força eletromotriz aqui é 1,5, né? A soma das resistências, 0,20 com 0,30 dá 0,50 ou 0,5, tanto faz. Portanto, essas correntes I1, que é igual a I2, vai dar igual a 3 ampere. Agora, substituo na fórmula. Agora, esse 4π eu corto com 2 vezes 2 aqui dá 4, eu já elimino. 5 dividindo passa a multiplicar. Força magnética vai dar igual 5 vezes 9, 45. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos menos 2, menos por menos dá mais, ficaria menos 7 mais 2 dá menos 5. Vamos escrever em notação científica? Fica então, ando uma casa para a sua esquerda, e quando você anda para a esquerda, você aumenta no expoente, mais 1. Então, fica menos 4 newtons por metro. Pronto, resolvida a questão. Tranquilo? Vamos a mais essa outra questão aqui de aplicação. Dessa feita eu tirei do livro Física Clássica, volume 3, do Caio Sérgio Calçada e José Lins Sampaio. A questão é do capítulo 18, na página 354. Dois fios longos, retos e paralelos conduzem correntes de intensidade I1 20 A e I2 30 A. Como ilustra a figura? Sendo R é a distância entre os fios, vou chamar de D, 6 centímetros. Ora, galera, a gente viu na questão anterior que você tem que ter isso aqui em metros. Divide por 100, isso dá 0,06, vou escrever em notação científica. Letra A de Aurora, o que ele quer? A força entre os fios é de atração ou repulsão? Olha a corrente nos fios em sentidos opostos. Corrente em sentidos opostos, surge então entre eles uma força de repulsão. Vamos para o item B. Calcule a intensidade da força exercida por um dos fios sobre cada metro de comprimento. Ou seja, a força por unidade de comprimento, que a gente viu, é dada como sendo. O comprimento L é 1 metro, porque ele quer por metro. Então, o L vale 1 metro. E a permeabilidade é 4π 10 a menos 7. Vamos tirar a letra e colocar números. E vai ficar assim, ó. Agora eu faço, ó, esse 4π eu divido por 2π, sobra 2 aqui, né? Porque o π cai com o π, sobra 2. Fica então 20 vezes 30 dá 600, aqui sobrou 2 e aqui embaixo sobrou 6. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 7 menos 2, menos por menos dá mais, fica menos 7 mais 2 dá menos 5. Agora eu divido esse 600 por 2, isso vai dar 100, e esse resultado eu multiplico por 2. Fica então 200 vezes 10 a menos 5. Vou escrever em notação científica. A vírgula que está aqui
vai caminhar 2 casas para a esquerda, então eu vou somar 2 unidades no expoente. Fica então força magnética, newtons por metro. Está aí calculado o que ele pediu. Tranquilo, galera? Era isso que tínhamos para nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, deixe aí aquela curtida, ela é importante para valorizar o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço e muitíssimo obrigado pela participação e colaboração.